Fala pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Temer o capeta é uma coisa completamente comum. Afinal, é uma figura super assustadora, aqueles chifres, aquela aparência demoníaca. Ela quer te levar pro inferno. Ela quer acabar contigo. Isso é coisa do mal. É o quê? O mal! O mal! Mas todo mundo sabe que na ficção existem vários demoninhos do bem. E Demoninhos camaradas. E um bom exemplo disso é justamente Hellboy, um ser surgido das profundezas, mas que no fim das contas já ajudou e muito a humanidade, inclusive trazendo vários filmes muito lembrados por todos nós. E é justamente sobre esses filmes que a gente fala hoje, trazendo aqui o enredo deles, algumas curiosidades e, claro, dando a nossa opinião sobre tudo isso. Então apague as velas aí do seu inferninho, porque tá começando a saga Hellboy aqui no canal Piuí. Ô, seu garoto infernal, que tá vendo esse vídeo aí, deixa um like, pelo amor de Deus. Bora! Quando a gente começa a pensar o que vai fazer da vida, é normal que algum parente chegue e fala: olha, o negócio é ser engenheiro, o negócio é ser médico, estuda para ser concursado. Na minha época, os top of minds eram engenharia, não importa se é química, civil, mecânica, qualquer engenharia e, obviamente, o concurso público. Mas hoje em dia a coisa tá diferente, o mundo mudou muito e, segundo a Forbes, as áreas do mercado que mais procuram profissionais são inteligência artificial, serviços de TI, contabilidade e atendimento ao cliente. E entre elas, as de IA e TI se destacam porque geralmente pagam muito bem. E se você quer entrar em uma dessas áreas, o caminho você já sabe. E se não sabe, eu te falo: a Alura. A Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil e oferece centenas de cursos de tecnologia da informação e de inteligência artificial. A Alura, aliás, é uma das pioneiras no ensino de inteligência artificial no Brasil. E cara, a IA tá por tudo. Você abre qualquer página de Instagram, Twitter, YouTube, vai estar lá, atualização nova do ChatGPT, agora faz desenho igual ao Estúdio Ghibli, tem atualização do Grok, e se você não manjar de como lidar com essas ferramentas, você vai ficar para trás. E com apenas uma matrícula, você pode acessar todos os mais de 1.500 cursos da Alura, e se fizer isso através do link aqui da descrição ou do QR Code da tela, você vai receber 15% de desconto na sua matrícula. Então não perca tempo, seja você também um aluno da Alura. Seja em IA, seja em TI, seja de qualquer outra das 1.500 opções que você tem. Nomes podem ser uma bênção ou uma maldição. Afinal, você já ouviu aquele nome Isadora Pinto? Coitada dela, que sofreu bullying a vida inteira. Ou até o Rivaldo Jesus, que ficou conhecido como capeta por muita gente. Rivaldo Jesus. Caceta, que nome horrível. O apelido do cara era Lúcifer. Então eu perguntei por que ele não, é que o nome dele é Rivaldo Jesus. Rivaldo Jesus. Tem vários nomes assim, tipo o Amin Amor, tem também vários nomes com Y e Zs e várias letras diferentes que acabam fazendo nomes terríveis que atrapalham a vida de muita gente. E por favor, se você tem um desses nomes, deixa um comentário aqui embaixo. Se for tipo Kathleen com 2 Y, tá ligado? Ou Stephanie com Y e E, sabe? Isso é tão incrível. Tô procurando o meu nome na latinha. Ah, legal. Qual é seu nome? É Kellen. Kellen? Não, mas Kellen é ruim. É um nome merda, não tem. Mas saiba que não é só aqui no Brasil que rolam esses problemas. Aliás, não é só no nosso mundo. Na ficção também é muito comum e o Hellboy sofreu disso. Isso porque quando começaram as conversas para levar o personagem para o cinema, Hollywood começou a implicar com esse nome Hellboy. Esse lance de ter um inferno no nome, isso podia pegar mal, entendeu? Eles acreditavam que as famílias da época não levariam seus filhos para assistir um filme desses. E se você acha que isso é exagero, é só pegar aqui no Brasil, por exemplo, para muita gente Yu-Gi-Oh! Eram cartas do capeta. E nem tem nada de Hell no nome, nem tem nada, é só porque tinha uma figura que parecia demoníaca, e isso já é associado com um monte de coisa ruim. Ah, mas o Yu-Gi-Oh! Todo mundo sabe que realmente é uma coisa do diabo, não é verdade? E eu uma vez fui querer fazer o exódio e invoquei o Satanás. Que foda, cara. Vou tentar. O capeta está aqui, ó. E crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho para realizar magia negra.
Mas Hollywood não tinha como ir contra o sucesso do Hellboy. Isso porque esse personagem, criado pelo americano Mike Mignola, apareceu pela primeira vez lá em 1991. Ele podia ser o Mike Pingola, né? Seria um nome ruim. Mas é associar com isso que a gente tá falando, né? Você é muito idiota. Bom, mas como eu ia dizendo, o personagem nasceu em 1991 num panfletinho de uma Comic Con que chamou a atenção do seu criador, e assim o Hellboy foi aparecer pela primeira vez numa HQ 2 anos depois, numa Dime Press, uma HQ independente, e ele só foi receber a sua própria história em quadrinhos no ano seguinte. Aí sim, Hellboy surgiu, conquistou alguns fãs, mas principalmente conquistou muito respeito. O público admirava o traço, admirava as histórias. Vários outros nomes muito importantes, como Alan Moore, viviam falando bem de Hellboy, e ainda por cima, as HQs do Hellboy acabaram ganhando vários prêmios, incluindo o Eisner Awards, que é o quê? O Oscar dos gibis. Tome. E ganhou um prêmio de Jabuti também. Isso é bravo. Aí não teve jeito, com ou sem Hell no nome, Hollywood teve que trazer o personagem para os cinemas. Hellboy. Lançou em 2004 com o roteiro de Guillermo del Toro, de Labirinto do Fauno e Peter Briggs, que não tem muitas coisas relevantes no currículo, né? Vou dizer que tem o Hellboy, que é relevante, e mais umas 2, 3 coisas. Dizem até que ele escreveu uma vez uma receita de pão, muito boa. Que hoje em dia é uma das mais acessadas do site Tudo Gostoso. Vai se arrepender, Pee-wee! E a direção do próprio Del Toro, Hellboy começa em 1944, no penúltimo ano da Segunda Guerra Mundial. O pessoal tá lá na Escócia, os nazistas tentando fazer uma invocação muito bizarra para trazer demônios poderosíssimos para a Terra, os Ogdru-Jahads. Só que os aliados descobrem isso, chegam lá com o exército e ficam só de olhinho. O portal está aberto, tá entendendo? Temos que detê-los. Mas eles sabem que precisam interromper, porque os nazistas estão querendo justamente trazer esses seres para poderem virar o jogo, para poder vencer a guerra. Então, liderados ali pelo jovem professor Bloom, um entendido das artes obscuras, de tudo que envolve um certo ocultismo, eles decidem atacar esse pessoal, especialmente ele, Grigori Rasputin, o mago careca que está abrindo o portal e de fato tentando trazer essas criaturas. Os aliados então partem para cima do Rasputin e dos seus carniceiros, e aí voa granada para lá, é tiro para cá, é brigação, e no meio desse rolê o bem vence. Rasputin é morto e todo mundo que estava com ele também, exceto por 2 nomes, Ilsa Halpstein e Karl Cronen, que conseguem, ó, dar no pé. Após a vitória, os aliados estão juntando os cacos para ir embora, até que eles escutam um barulho meio macacal. Eles acham que de fato é um macaco, mas não, aquele ali é Hellboy. Um menininho, vermelhinho, bizarrinho, que fica um pouco assustado, mas o professor Bloom fala, não, gente, calma que ele não parece ser uma ameaça e tal. Ele acaba sendo adotado pelos aliados. Nós o chamamos Hellboy. Olha o passarinho! E muita gente questiona isso, mas poxa vida, quem não tem um priminho ou um sobrinho que também é um capeta, né? Capeta em forma de guri. É verdade. E ele era um guri infernal, né? Afinal, ele era vermelho, tinha chifres e recebeu o nome, né, de Hellboy. Uma criatividade sem limites ali dos aliados, né? Tão criativo. 60 anos depois, a gente conhece o tal personagem John Myers, um agente do FBI que está indo até o Bureau de Pesquisas e Defesa Paranormal. E é a pedido do Bloom que ele está fazendo isso. Afinal, o pessoal está precisando de novos agentes e esse gurizão aí promete muito. Oi, eu sou o John. Você está atrasado. Está sim. E quando ele chega lá, se depara com o Hellboy, que agora já não é mais aquela pequena criaturinha, muito pelo contrário, ele já tá enorme no shape, com seus chifres cortados e raspados, e atualmente ele tem esse trampo de combater ameaças sobrenaturais. Ele virou o diabo necessário na vida de todo mundo. Eu sou um diabo necessário. Também conhecemos o anfíbio Abe Sapien, que é um cara muito inteligente, uma enciclopédia viva praticamente, e que também tem uma habilidade meio Lorraine Warren. Consegue encostar a mão nas coisas e fazer uma conexão neural. Eu sou... Agente John T. Myers, Kansas City, 1976. Como pode saber tanto a meu respeito?
Enquanto isso, o Kroll e a Ilsa, que aparentemente tá usando produtos Zivone, que ela tá supimpa, né, não envelheceu quase nada, acaba enganando um otário e utilizando o sangue dele para ressuscitar Grigori Rasputin. E aí vem a grande ameaça, porque juntos eles decidem que vão trazer de volta à Terra todo o mal e todo o caos. Então eles invadem um museu e invocam Samael, um demônio muito roubado, porque ele tem aqui uma condição que faz com que seja difícil acabar com ele, já que todas as vezes que ele morre, ele dá origem a 2 novos Samaéis. E só uma coisa, um detalhe, tá? É que essa cena vai ser vista depois no filme. Isso porque dessa maneira a gente entende como é que funcionam os poderes do Abe Sapien, porque ele encosta nas coisas e consegue ver o que aconteceu. Mostre-me o que aconteceu aqui. Fato é que Hellboy e seus amigos são chamados para investigar a confusão que rolou nesse tal museu. E quando eles chegam lá, se deparam com Samael, o cão do inferno, e começam uma grande batalha. E tem uma parada que o professor Broom sempre fala pro Hellboy cuidar para não aparecer em público, afinal as pessoas não podem saber que aquela figura existe, até porque elas ficam falando o tempo inteiro quem é essa figura misteriosa, será que é uma ameaça? Então o Broom fala, cuidado, mas o Hellboy é atrapalhado e depois de destruir o museu inteiro ele acaba caindo na estrada. E a perseguição com Samael continua, que vai parar num metrô, onde tem várias pessoas, e aqui tem uma cena muito engraçada, que as pessoas estão apavoradas com essa batalha e elas começam a correr, mas percebem que elas nunca saem do lugar. Elas correm, mas sempre tem gente ali em volta, tá ligado? E aquela batalha continua. Por favor, vai embora. Fato é que Hellboy consegue acabar com o Samael ali embaixo, mas como a gente já sabe, ele ainda não sabia, isso vai resultar em 2 cães do inferno. Enquanto isso, a gente conhece a Liz Sherman, que também faz parte do Biro, só que ela tem um passado muito trágico. Ela tem poderes pirotécnicos, ela consegue manipular o fogo. E quando ela era criança, ela não sabia muito bem utilizar isso aí e acabou tacando fogo em geral. Ligou. Puta vida. E como ela não consegue controlar muito bem os poderes dela, ela acabou se internando num hospital psiquiátrico e ela fica lá, reclusa. E o Rasputin é muito habilidoso em entrar nos sonhos dela enquanto ela está dormindo, tal como o Fred Krueger, e acaba ativando, dando uma faísca. E assim ela começa a jogar o poder dela no hospital inteiro. Tá pegando fogo, bicho! É aí que o John Myers é útil pela primeira vez no filme, porque o pessoal do Biro obviamente fica sabendo disso. Ele vai até lá, conversa com ela e a convence então a voltar para a equipe, porque eles vão precisar de reforço, entendeu? E nada melhor do que uma pessoa que não consegue se controlar. Eu já deixei o departamento umas 13 vezes. Só que eu sempre volto. Para onde mais eu iria? O Hellboy é um personagem massa velho na questão visual dele, afinal ele é todo vermelhão, meio parrudo, tem aquela mão de pedra dele, tem o lance dos chifres, ele é massa visualmente, então esse filme sabe como explorar isso. E também tem elementos muito legais, tipo Segunda Guerra Mundial, história, ocultismo, só que começa a somar mais coisas ainda. Então tem um monte de personagem, aí tem o Biro, aí tem o FBI, aí tem a equipe, tem um mundo de coisas acontecendo ao mesmo tempo nesse filme e é muito fácil se perder, né? Não tô entendendo. E aí tem sempre essa situação que é tipo assim, a personagem que talvez já poderia estar no Biro, mas não, ela tá no hospital psiquiátrico, então a gente vê o lance do hospital psiquiátrico para ela se reintegrar ao grupo, para aí sim eles estarem prontos e de repente começam a vir várias interferências e isso vai acontecer o filme inteiro. A impressão que dá é que a aventura é simples, mas o roteiro dá um jeito de complicar ela o tempo todo. E o vilão é ruim. O Grigori Rasputin aí, nossa, é muito fraquinho. Quem é esse ator? Parece um cara qualquer e tal, não consegue ser imponente, não consegue demonstrar as habilidades dele. Sério, pra mim, é nível desses vilões do MCU, tá ligado? Ele é muito esquecível, muito, muito mesmo. Mais legal é o capanga dele, né? O Kroll, que tem esse lance meio robótico dele, como ele opera. Mas o Rasputin em si, que era pra ser a grande ameaça, é um bosta. Todo respeito. Você é um cocô. O
Os Samaels, os Samaéis, os cães do inferno começam a se multiplicar sem parar e o pessoal entende que eles estão fazendo isso nos esgotos. Então eles vão até lá para tentar conter isso tudo. Ali rola uma grande batalha de novo e dessa vez eles encontram o Carl Cronen, que é esse ser meio mecânico que tá por ali, é super perigoso, mas que veja só, ele acaba sendo derrotado pelos heróis. Acontece que na verdade ele estava forjando a própria morte. Então o pessoal pega o corpo dele, leva embora lá pro birô para ser estudado, para ser analisado. Enquanto isso, o John Myers vai trocar uma ideia com a Lee Sherman e o John Myers é um profissional da FBI, né? Então ele tá ali em uma missão profissional, só que ele começa a arrastar a asinha dele pra cima da Lee Sherman. E o Hellboy não gosta disso, então ele vai atrás e fica observando em cima de um prédio enquanto um garotinho faz piadas sobre o que tá acontecendo. E o tempo, ele vai escorrendo da sua mão como se fosse areia, assim, você fica, cara, o que eu tô assistindo? Meu Deus do céu, por que esse triângulo amoroso existe? Olha, ele tá bocejando. É, o velho truque do bocejo. O que esse moleque tá fazendo? Esse casalzinho John Myers, Lee Sherman é muito ruim, é muito forçado. Parece que o roteiro tenta botar uma subtrama pra gente ter situações cômicas do Hellboy tendo ciúmes. Só que isso atrapalha e muito o filme, porque enquanto a gente tá assistindo isso, o professor Broom, que tá no birô estudando Carl Cronen, é surpreendido pelo vilão voltando à vida e aparecendo lá o Rasputin. E aí o que acontece? Eles matam o Dr. Broom. Estou pronto. Será rápido. E ele era o pai do Hellboy, né? Então, quando ele morre, e principalmente depois quando o Hellboy vai ver ele morto, a gente deveria ficar arrasado. Só que isso não acontece. Por quê? Por causa dessa merda! Porque o filme prefere botar tempo de tela pra um monte de coisa que eu não sei porque existe. Esse triângulo amoroso, ele tá aqui pra fazer coisinha engraçada, só que daí a gente não tem tempo pra desenvolver a relação de pai e filho do Hellboy com o professor. Isso é muito mais importante, tá ligado? Mas realmente, boa parte das coisas que acontecem aqui na trama estão completamente soltas. É muita paia. E a quantidade de coisa desnecessária que tem nesse filme, rapaz, o Manning é o burocrático, o cara do governo que permite que o birô exista. Então, quando a imprensa começa a suspeitar que tem algo obscuro rolando, que existe um setor do FBI ligado a coisas paranormais e tudo mais, ele vai lá e diz, não, isso não existe. Só que esse cara aparece no filme muitas e muitas vezes pra ele ser aquela figura meio mandona, que se incomoda com o jeito do Hellboy, sabe? E isso não vai pra lugar nenhum. E também é outra coisa que tira o tempo de tela do que importa, que a gente vê como que o Hellboy pensa, como é a relação dele com o pai dele, isso tudo acaba ficando em segundo plano. Mas pelo menos tem piadinhas do Hellboy com os filmes. Às vezes, boas piadinhas. Isso não é o bastante. Quem disse? Manning assume a liderança ali do birô, só que a missão não pode acabar. E eles descobrem o mausoléu do Rasputin lá na Rússia, perto de Moscou. E eles têm que ir até lá pra ver o que esse vilão maléfico tá querendo. Só que eles não sabem muito bem como andar por aqueles locais e tal. E aí aparece um defunto que ajuda eles. Levanta. O que é que você quer? Com a ajuda desse defunto sem pernas, eles vão passando pelos locais ali e passam por situações tenebrosas. Tem uma ponte que começa a ser destruída, uma espécie de bola gigante, machado gigante, sei lá, parece um negócio de Dark Souls. Fato é que eles entram ali e encontram Carl Cronen, que é o vilão mais memorável desse filme, e derrotam ele, assim dando fim a um dos grandes problemas que eles tinham. Mas ainda tem os Samaels, vale lembrar. Fatality. Eles chegam num ninho com vários cães infernais, é muito bicho, como é que vai parar isso aí? Não adianta dar porrada porque eles começam a voltar e voltar e voltar. É nesse momento que a Alice fala assim, ô Myers, não tava na minha cara. Ah, por que isso? Porque eu vou ficar irritada, eu vou ativar meu poder. Ela vai lá e taca fogo em tudo. Nossa, essa cena é patética, porque ele dá um tapinha na cara dela. Olha, eu vou dizer, eu já dei um tapa muito mais forte na cara do Miguel. Tem prova disso. E o fogo dela é azul, né? Eu entendo que é pra ser fiel. É muito quente, cara. É, mas não fica legal, né? Esteticamente não funciona, né?
E assim, para não ficar só chutando o filme, esteticamente isso pode não funcionar, mas ele tem várias coisas aqui que funcionam. A maquiagem do filme é bem interessante, tem várias criaturas legais. De modo geral, todos os cenários do filme são muito bons também. O design de produção do filme é excelente. Então esses locais que eles vão, ou a recriação da Segunda Guerra Mundial, ou depois o próprio Abe Sapien e tal, extremamente bem feito, a textura dos olhos e tal. O Hellboy é bem feito também. Tudo que é design de produção, esse filme aqui, ó, 10 de 10. Show! Vale mencionar que o Abe Sapien é o personagem que o Guilherme Del Toro já usou umas 4 vezes no cinema. Tinha o Abe Sapien do Labirinto do Fauno, tem o Abe Sapien do Hellboy e tem o Abe Sapien de A Forma d'Água. Eu gosto do meu emprego. Acontece que a Liz Sherman, ela é tão quente, mas tão quente, que todo mundo ficou inconsciente naquela parada e o pessoal acabou sendo capturado pelo Rasputin e pela Ilsa. E aí sim, Rasputin coloca o seu grande plano em ação. Ele bota o Hellboy contra a parede e fala, ó, agora tu vai me ajudar com a tua mão de pedra a liberar os Ogdrujahad, os demônios. Eu quero que eles venham pra Terra e eu preciso de você pra isso. O Hellboy falou, não vou fazer isso não, eu não concordo com isso. E aí o Rasputin fala, se tu não fizer, eu vou sugar a alma da menina aqui. E aí o Hellboy coloca o rabinho entre as pernas, vai lá fazer o que tem que ser feito. Quando ele bota o braço de pedra dele ali no portal, ele se transforma, os chifres dele crescem, ele fica com um visual maneiríssimo. Pô, a coroa de fogo é né? É lindo. Muito bonito. Brabíssima. Só que quando o Hellboy tá ali no meio daquela situação, aí vem o herói do filme, né? John Myers. É, porque o John Myers entende que o Hellboy vai ficar descontrolado ali e aí ele vai trazer o inferno pra Terra, amigão. Não tem o que fazer. Só que daí, o John Myers lembra da maior força de todas. Não é a força do fogo, não é a força da porrada, não é a força de um V8, não, é a força, o poder do amor. Abra a última fechadura. Não esqueça quem você é! E neste momento, John Myers pega um terço que era do Professor Bloom e joga pro Hellboy. E aí o Hellboy pega aquele elo que ele tinha com seu pai, entendeu? E ele o elo super bem desenvolvido no filme, né? Tivemos 7 minutos desse elo sendo criado aqui pra gente, e aí a gente percebe, o Hellboy, ele sente que não é aquilo que o Professor Bloom quereria que ele fizesse. E ainda tem todo um papinho de coach do John Myers pro Hellboy perceber isso. Então ele fala assim, ó, não esquece quem você é. Não desista dos seus sonhos. Se for comprar, compra na baixa. E vende na alta. É muito difícil de você rebater uma aspa dessa. Ao se lembrar desses valores todos, Hellboy retoma a consciência, quebra os chifres maneiríssimos que ele tinha acabado de ganhar, fecha o portal dos Ogdrujahad e usa o chifre, o próprio chifre dele, para matar o Rasputin. O que você fez? Eu escolhi. Contudo, antes de morrer, Rasputin consegue invocar o tal Behemoth, uma monstruosa figura gigantesca daqueles Ogdrujahad que elimina tanto o Rasputin quanto a Ilsa. E aí aquela criatura tá gigante e quer destruir mais coisas, quer matar o Hellboy, quer matar a galera. O Hellboy fala, não, eu vou me sacrificar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Ele acaba sendo engolido, cheio de granada nas mãos, ativa as granadas dentro do bicho e o bicho explode. Pra quê? Termina no Rasputin, matou o Rasputin, acabou o filme. Tinha que ter esse bicho aí. Por meio do poder do amor, a nossa querida Liz volta também, e agora ela acorda, e tem um momento lindo onde ela beija o nosso querido Hellboy, enquanto o John Myers, que também fazia parte desse triângulo amoroso, fica assistindo e pensando assim, perdi, né? Ficou de xereca! E esse final é muito bonito, porque Camões dizia que o amor é fogo que arde sem se ver, mas aqui o amor é um fogo que a gente vê, porque quando eles se beijam... Pega fogo, cabaré! Hellboy teve um custo entre 60 e 66 milhões de dólares e faturou apenas 100, mas foi bem avaliado nas críticas, assim, não uma avaliação gigantesca, mas o pessoal elogiou o trabalho do Guilherme Del Toro enquanto diretor, elogiaram bastante também o design de produção, e nessa parte concordo muito com a crítica, o design de produção é supimpa, como falam por aí, mas a parte do roteiro, meu amigo, que dor! Que dor foi reassistir esse filme, porque esse é um daqueles que eu guardo no coração dos grandes filmes que eu via quando eu era criança no DVD, tá ligado? É Hellboy, Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, Quebrando Regras. Sabe esses filmes que tu guarda com muito carinho no coração? Só que daí tu vai reassistir e percebe que é assim, então? É só isso!
Cara, que roteiro confuso, meu Deus, quanta coisa que eles enfiaram aqui. Eu não sei se eles queriam fazer referência a muitas obras do Hellboy, entendeu? Mas não para de surgir coisa. E tudo isso faz com que uma história extremamente simples fique complexa. Esse aqui é um filme que às vezes você tem que parar e pensar assim, tá, pera aí, deixa eu raciocinar o que tá acontecendo aqui. Porque ele é confuso, sabe? O roteiro do filme é muito fraco. E ele tem mais de 2 horas. Ele tem 2 horas e 2 a versão original do filme, a versão do cinema. Eu assisti a versão do diretor, tem 2 horas e 12, que adiciona 10 minutos de nada. Mais tempo pra você perder assistindo, sabe? Não coloca nada no filme. Nada. É um filme muito inchado, eu concordo. Eu tinha ele na minha memória como sendo muito melhor do que ele realmente é. Hoje eu assisto e eu acho ele genuinamente um filme ruim, que se salva por conta do seu visual. Eu acho que ele tem umas soluções visuais muito boas. Para nossa sorte, a continuação desse filme, essa se sai muito melhor. Ai, graças a Deus. O primeiro filme pode não ter sido um sucesso gigantesco de bilheteria, como a gente já comentou, mas chamou atenção pelo personagem e também o Guilherme Del Toro tinha feito O Labirinto do Fauno, que foi um filme muito premiado, recebeu o Oscar, toda aquela parada. E aí o pessoal olhou pro Guilherme Del Toro e pensou assim, vamos dar mais uma chance pro cara? Vamos dar mais um Hellboy pra ele fazer? Pode ser que dessa vez dê certo. Hellboy 2, O Exército Dourado. Lançado em 2008, novamente com direção do Guilherme Del Toro e dessa vez com um roteiro só dele. Hellboy 2, O Exército Dourado, vai lá para 1955 e mostra o jovem Hellboy. E mostra também que foram anos duríssimos com o Professor Brum, porque se ele era daquela maneira em 44 e ficou assim em 55, esses 11 anos ele trabalhou embaixo do sol, né? Eu estou cansado, chefe. O Professor Brum envelheceu, mas eu vou te dizer uma coisa, um filho causa isso na gente, envelhecimento precoce. Ainda mais um filho do capeta. Coisa ruim, isso aí é um moleque mau. Complicadíssimo, mas a gente vê ali o Natal de 55, quando o Hellboy não consegue dormir, o moleque é um verdadeiro capeta, não para um minuto, e aí o Professor Brum decide contar histórias pra ele dormir, mas não são quaisquer histórias não, ele fala aqui sobre a guerra que aconteceu entre os humanos e as criaturas mágicas, onde os humanos torturaram e mataram milhares e milhares de criaturas mágicas. Ótima história pra contar antes de dormir. Pro garoto do diabo, eu acho que é normal, né? O homem sonhou em expandir seus domínios por toda a Terra. Aliás, aqui a gente percebe que o nosso querido Guilherme Del Toro brincou, né? Aí quando ele pode falar de criatura mágica, de fada, aí ele pira o cabeção e faz o que ele gosta. O príncipe Nuada implorou para que o pai concordasse. Quer saber? É disso que eu gosto. Mas voltando à história do Professor Brum, a gente descobre que os humanos acabaram vencendo essa guerra. E foi aí que alguns goblins ferreiros conversaram ali com o rei dos elfos, Balor, sobre a ideia de fazer um exército mecânico. Um exército de guerreiros imbatíveis que ficou conhecido como o Exército Dourado. E aí sim, com o apoio deles, as criaturas mágicas que já estavam completamente derrotadas simplesmente deram a volta por cima. Começaram a ir atrás dos humanos e matar geral. E nesse momento o Balor olhou e pensou assim, caraca, mas agora eu estou agindo que nem os humanos. A gente está dizimando eles, precisamos parar com isso. Então ele pegou a coroa que ele utilizava para comandar esse exército, quebrou ela em 3 partes, entregou uma parte aos humanos e ficou com 2. E assim o exército adormeceu. Então o Exército Dourado está adormecido, esperando. Porém, o filho dele, o Príncipe Nuada, ficou extremamente descontente com essa história, afinal o pai dele, a cabeça do Nuada, traiu os próprios elfos, ficou muito puto e vazou, sumiu. Com razão, tá? Era pra ele ter acabado com os humanos. Eu vou embora, seu filho da puta. Eu vou embora. E olha só que legal, né? A gente tá vendo a relação do professor com o filho dele, né? Porque tem esse lance que a gente podia ter visto no primeiro filme, mas não teve. Agora, pelo menos, a gente tá tendo. Aí o filme pula pro presente e mostra que o Nuada ainda tá pistola das ideias, ainda pensa muito naquele exército dourado, então ele quer ir atrás daquela coroa pra ele mesmo comandar o exército. E aí o Nuada, que deve ter saído de algum game do Final Fantasy, né? Com esse visual dele, vai até um leilão e lá ele já liberta algumas fadas, pra mostrar que ele tá do lado das figuras mitológicas. E aí é a sininho pra um lado, é a fada sei lá o que pro outro. Uma festa, né? Acabou a referência de fada. Acabou. Na referência de fada morrendo a sininho. E essas fadas não são que nem a sininha, elas até podem ter um visual meio engraçadinho, bonitinho, mas elas são ferozes, elas saem comendo geral. Ô, louco. E ali ele já consegue o primeiro pedaço da coroa. Faltam 2.
Na sequência, o Nuada vai até o seu pai, que tinha ficado com 2 pedaços da coroa. Faz muito tempo que eles não se veem, então aqui rola esse reencontro de pai e filho. E o Nuada chega ali, ele até tenta falar no papinho: ô pai, quem sabe não me dá a coroa, quando vê eu faço alguma coisa bem legal, eu uso o exército pra construir uma casa, sei lá o quê. Mas o pai dele não dá bola pra isso, e aí o Nuada não pensa 2 vezes, mata o velho e rouba o pedaço da coroa dele. E a irmã dele, a Nuala, fica de olho e pensa: rapaz, meu irmão virou um p... tem que ter cuidado. E ela que possui o outro pedaço da coroa, então, ó, vaza dali. E que visual, em São Paulo não tem isso. Aqui, realmente, o nosso querido Guilherme Del Toro mostra tudo que ele sabe fazer quando o assunto é universos fantásticos. Porque tem um monte de criaturas muito massa, tem o ambiente onde os elfos vivem, que tem uma fotografia diferente, um comportamento único e tal. Muito f***, né? Em termos de fotografia, aliás, esse filme aqui, pra mim, de toda a saga, ele vai ficar muito à frente dos outros. Cara, que filme visualmente impressionante, bonitaço. Utiliza esse personagem vermelho de uma maneira muito boa, porque a gente vai ver que nessa saga vão ter filmes que, cara, eles vão transformar o vermelho em azul, de tão maluco que eles fazem. E aqui não. Aqui você fica encantado com o que tá assistindo. E que visual, em São Paulo não tem isso. Um ano após os eventos do primeiro filme, o Hellboy tá naquela DR com a Liz, né? Aquele primeiro ano de namoro, se entendendo ainda, um monte de treta. E o John Myers, você se pergunta, cadê o John Myers? Bom, o roteiro entendeu que o John Myers era tão desnecessário que só fala o seguinte: o John Myers tá numa missão no Ártico. É isso. E tá bom, né? Podia não estar no primeiro também, né? Podia estar na missão do Ártico desde sempre. Depois fez ele ser transferido pra Antártida. É muito discreto. Ele disse que gostava do frio. O Hellboy, que não pode conversar com o John Myers porque ele tá no Ártico e não pode dar uns beijos na boca porque a Liz tá de mal com ele, resolve que, então eu vou sair pro mundão, entendeu? Não aguento mais ficar aqui recluso, isso é muito paia. Então ele tem mais uma discussão com o Manning, né? E o Manning agora tá bom aqui no filme? Não, a mesma coisa. Não faz isso aí, Hellboy, nada a ver, para com isso aí. Em público, você tem que ser muito Discreto. Porque... obrigado. É isso. Não tem discreto. Para de ser chato, filha da... Entre uma discussão e outra, eles têm que ver o que tá rolando nesse leilão onde soltaram um monte de fada. E aí... Eu vou fazer um leilão que dá mais pelo meu fadão. É uma fada grande. Porra, Miguel! Eles vão até o leilão onde começa uma grande batalha contra as fadas e no meio desse rolê o Abe fica sozinho com a Liz Sherman. E aí eles estão num papinho e ele encosta nela. E você sabe, né? Esse cara não tem. Ele encostou nos outros, ele leu a mente. E ele percebe ali, através do ultrassom, que são as mãos dele, que ela está grávida de um capetinha. Mas ela ainda, não falou nada pro Hellboy. Tem que cuidar pra não furar a barriga, né? Porque tem chifre e tal. Não é um problema. Perigosíssimo. Liz, você está grávida. Não, não tô. Sim, está sim. Após quase serem devorados pelas fadinhas, o Biro precisa de ajuda, precisa de um suporte. E aí que aparece o Johann Kraus, que é um personagem especialista em várias dessas situações, e ele também é um personagem muito massa. A estética dele é legal, o funcionamento dele é massa, porque ele é um espectro que sai de um escafandro e entra quando precisa, e ele ainda é muito carismático, né? E pode botar na conta, visualmente, mais um acerto. Damen und Herren, Johann Kraus, a seu dispor. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Ele começa a botar o Hellboy nos eixos, porque ele chegou ali pra controlar as coisas, entendeu? Botar ordem na casa. Então ele chega, começa a dar uma ordem aqui, uma ali, e junto eles vão até um mercado secreto localizado sob uma ponte do Brooklyn. O beco diagonal, né? É o beco diagonal do Hellboy, eles vão até lá e é justamente naquele local que o Abe Sapien encontra a Nuala. Ele tá procurando pedaço de coroa, tá procurando pistas e acaba se deparando com ela. E meus amigos, quando eles se encostam... Ele fica de lapiadura. Ele fica com a tilápia dele lá em cima, eles se apaixonam na hora. E nesse caso é muito doido, porque os dois têm a magia da conexão neural. Então um consegue enxergar no outro tudo que aquela pessoa é, entendeu? Bom, e além de descobrir que agora ele ama ela, ele também percebe que ela possui um mapa para chegar até o Exército Dourado, porque eles precisam impedir que o exército seja acordado. Isso é um mapa? Estava no cilindro. Não há coordenadas.
A forma da água. Nesse meio tempo, Hellboy enfrenta o Wink, que é um capanga do Nuada, dá um pau nele, afinal ele é todo fortão e tal, mas ele é muito bobo. E aqui, ó, é uma figura feita com um efeito prático. Muito bem feito também, tá? Mais uma pra conta, botei. Agora, essa cena aqui, visualmente, muito legal da criatura, tá? Mas ó. Não, mas é bom, é bom. Tira do filme, não precisa de nada disso. E não levanta, não. Nuada então aparece, bota o Hellboy na parede e fala: tu fica do lado dos humanos, mas tu mesmo não é humano. Tu também é subjugado pelos humanos. Todo mundo olha pra ti com desconfiança e tal. Tu acha que tá certo? Nascido de um ventre de sombras, enviado para destruir o mundo deles e ainda acha que é de lá. Você vai falar a noite toda porque eu tô com muito sono. E aí o Hellboy fica pensativo, afinal de contas, o Manning não deixa ele operar na frente de ninguém, entendeu? Ele é totalmente desconhecido pra todo mundo. E ele sempre quis ir pra rua, quis se mostrar, só que se ele fizer isso, ele vai ser muito julgado. E a prova acontece pouco tempo depois, porque em determinado momento uma outra criatura mágica está atacando a cidade. O João Pé de Feijão? É, né? É, o Pé de Feijão parece, né? Isso aí é só um feijão saltitante. Está procurando água! Rápido! E aí o nosso Hellboy precisa parar essa criatura. Ela tá prestes a matar uma criança, então ele vai, impede que isso aconteça, destrói esse ser e logo depois ele é humilhado pelos humanos que apontam pra ele e falam: olha lá, ele é ridículo! Ele é vermelho! Que cara bem esquisito! Comunista! Quebra a cara dele! Sabia que eles gritam comunista na dublagem? Não. Sim, por isso que eu falei. Tem no vozerio tem alguém falando assim, comunista! Cara, que foda! Eu acho que porque ele é vermelho, tá ligado? Colorado! Comunista! E essa cena é massa justamente porque esse pé de feijão aí era a última criatura daquela raça. E o cara até fala no Adam, né? Você vai matar essa criatura? É a última da raça dele, você realmente vai fazer isso? Então o Hellboy até tenta evitar, mas ele percebe que tem que salvar os humanos. É bem legal esses paralelos, e o vilão aqui, o Nuada, é 1000 vezes mais interessante do que o Gregório Rasputin lá do primeiro, né? Mas, da mesma maneira que a gente chutou muito o anterior e falou que ele tinha de bom, a gente também tem que falar que esse aqui tem alguns problemas, e eles estão todinhos no roteiro. Que mais uma vez também vai um pouco demais pra lá, pra cá, volta e é Manning pra cá, daí entra mais um personagem aqui, mais um ali, tem o capanga do Nuada, tem uma batalha em cima da outra, então às vezes ele também acaba se passando um pouco, mas é um avanço imenso com relação ao do primeiro filme. Ah, eu acho que essa foi uma bela vitória. Nuada tem uma conexão neural com a Nuala porque eles são irmãos gêmeos, então ele consegue fechar o olho, fazer força pra jogar e ver onde é que ela tá. Você foi bem rápida. Cara, e o que esse filme usa e abusa dessas porcarias, dessas conexões, por favor, né? O tempo inteiro. Desnecessário, cara, não precisa nem sair não, mano. O Nuada vai ter o QG do Biro, o Hellboy tá bêbado junto com o Abe, e aí começa uma batalha. E nesse momento, o Nuada mostra que ele é poderosíssimo, que ele dá uma facada no peito do Hellboy, quase mata ele, e sai vazado com a sua irmã e o pedaço que faltava da coroa. E se você quiser salvá-lo, vai encontrar o pedaço que falta e trazer pra mim. O pessoal do Biro se vê preocupado porque a faquinha que o Nuada colocou no Hellboy, ela é uma faquinha poderosíssima, cara, porque quanto mais eles tentam tirar, mais ela enfia. E eles então vão pedir ajuda a um antigo Goblin ferreiro, um dos criadores, o criador do Exército Dourado, para poderem encontrar as criaturas, eles sabem a localização, mas não exata, e também para poder tirar a faquinha maldita do Hellboy. Ó, mais uma criatura legal, o Goblin. Aí eles chegam lá e encontram essa criatura animal que o Guilherme Del Toro gastou uma fortuna para fazer, e ela os leva até o Anjo da Morte. Caraca. Essa é a criatura, né? Eu estava esperando por vocês dois. Há muitas luas de inverno. Essa daqui é a criatura do filme. Cara, esse visual é demais, é demais, é demais. O Guilherme Del Toro é pica, tá? E gasta uma grana, né? E não acho que vai valer a pena. Gasta uma fortuna, mas ele tem uma visão muito boa para essas criaturas. Olha que legal isso aqui. Vai dizer que você não fica um tempo olhando, admirando o que você tá assistindo. E a criatura fala, olha, até posso ajudar o garotão aqui, o garoto infernal aqui, mas eu vou te avisar de uma coisa. Você ainda vai ver na sua vida, Liz, alguém que você ama demais morrer. Isso vai acontecer, tá? Você vai fazer essa troca. E ela fala, beleza, eu só preciso que ajude o Hellboy mesmo. Vai sofrer mais do que todos. Eu dou conta disso.
Ele então tira aquela lâmina do Hellboy. Dá pro Goblin, que ele queria um Dá negocinho. pro Goblin, porque o acordo do Goblin era, vocês precisam me dar alguma coisa de metal, um souvenirzinho aí, e ele acaba recebendo justamente a ponta da faquinha ali. Muito conveniente. E agora o Hellboy tá tranquilo, entendeu? Tá curado e eles partem pra missão final, que é impedir o Nuada de comandar o Exército Dourado. Tem que partir agora. Então vamos. O Goblin leva eles então até o Exército Dourado, que é onde está o Nuada, tentando coagir a sua irmã a revelar onde está a terceira e última parte dessa coroa. Porém, ela escondeu isso no meio dos livros, lá no birô. E sabe quem encontrou essa parada? Ele mesmo que tem conexão neural com ela, né? O Abe. Ele pegou ali algumas palavras que ela soltou no ar, entendeu que isso estava no meio de um livro, pegou e ficou, ó, pianinho, bem quietinho, como um pedaço da coroa. E no momento em que eles chegam e veem o Nuada prestes a tirar a vida da Nuala, aí o Abe não pensa duas vezes. Ele tira aquele pedaço de coroa do bolso e joga pro cara de uma vez por todas. Não! Agiu na imprudência, né? Agiu com o coração, agiu com a tilápia. Cara, é que eu vou dizer uma coisa. Eles se conheceram já faz 17 minutos. Cara, não tem como, é muito amor. É um amor muito grande, né? Quando um peixe ama, ele ama pra sempre. É o que sempre falam, né? Não está vendo? Isso se chama amor. E aí começa a grande batalha, porque o exército se monta. E é um exército de, sei lá, quantos mil robôs. E aí os robôs chegam lá, começa uma batalha com o Hellboy. Hellboy vai matando geral, entendeu? O Hellboy mostra que tem potência pra fazer isso aí. E é uma batalha muito eles derrubam vários robôs. Só que daqui a pouco os robôs caídos começam a se montar de novo. E aí eles percebem que não adianta derrubar, porque esse exército é imbatível. Ai, droga. Estou sem ideias. Então, em vez de ficar lutando contra o robô, o Hellboy aproveita que ele é um filho do demônio, que ele é uma criatura mágica e ele desafia o Nuada a um X1, que é como a gente resolve um problema, entendeu? Pô, eu acho que eu sou melhor que tu, como é que a gente resolve esse X1? Tu é mestre, mas tu não me aguenta no X1 não, seu otário. Começa a batalha e o Nuada é extremamente habilidoso, o Hellboy é força bruta, uma batalha bem massa, inclusive, muito bem dirigida e tal. E no meio da bagunça, o Hellboy machuca o Nuada e percebe que a Nuala se fere também. Então essa conexão é muito mais intrínseca do que a gente imaginava. Se o Nuada morrer, a Nuala morre junto. E o Abe, a essa altura, tá com a tilápia, ó. Depois de um toque me voe aqui, um toque me voe ali, o Hellboy consegue levar a melhor e derrota o príncipe Nuada. E fala, agora eu vou comandar tudo isso aí. Só que o Nuada, ele não aceita perder. Ele não aceita isso. Ele vai tentar atacar na truculência, na trairagem, pelas costas do Hellboy. E nesse momento, o Nuada para, porque Nuala, sabendo que se ela se fere, o Nuada se fere também, acaba tirando a própria vida para impedir seu irmão. E aí tem uma cena muito bonita do Abe conversando com ela. É aquela conversa, né? Psíquica, a conversa neural ali. Cara, uma cena realmente muito bela. Eu nunca tive a chance de dizer a você o que eu sinto. Me dá a sua mão. É tão bonito. No final, a Liz, que tá sobrando pra caramba nesse filme, derrete a coroa e aí agora sem comando os robôs não sabem o que fazer e começam a destruir o mundo inteiro, né? Porque a única coisa que controlava eles foi destruída. Não, mentira, os robôs só pegam e se escondem. Agora eu estou aliviado. Eles são desativados, pois é assim que as coisas funcionam nesse filme aqui. Hellboy, Liz, Abe e o Johan falam pro Manning, olha, a gente tá fora do birô, vocês são todos uns não aguento mais ficar nesse lugar aqui, nós vamos vazar. E o Hellboy sai feliz dali, afinal agora ele tem uma família, ele vai ter um filho. Aliás, gêmeos, porque a Liz fala que serão 2. E com certeza essa gravidez vai ser muito difícil, porque são 4 chifres ali dentro, né? Vai espetar legal. Passo para correr. Vai ser ótimo para o bebê. Bebês. Hellboy 2, o Exército Dourado, teve um orçamento de 85 milhões e faturou 170. Não é um valor muito grande, para ser sincero, então até não incentiva um terceiro filme,
que não chegou. Afinal, esse filme aqui tem todo um gancho, né, que o Anjo da Morte fala, olha, você vai ver alguém que você ama morrer e tal. E isso a gente não vai saber nunca o que aconteceu, porque não teve essa continuação. O Guilherme Del Toro já deu várias declarações de que a ideia era sim que fosse uma trilogia, que tivesse um terceiro filme, e ele já falou várias vezes que ele ia fazer. Mas o Guilherme Del Toro é o rei de prometer que ele vai fazer alguma coisa e ele simplesmente não faz. Desculpa. E como o filme não fez lá muita grana, os estúdios também eu acho que não pressionaram ele tanto assim, né? Mas de modo geral, esse aqui é o filme mais lembrado do Hellboy. Visualmente ele é muito impressionante, foi indicado a um Oscar de melhor maquiagem, venceu, veja só, um Saturn Award. E um Emmy também? Um Emmy, um Grammy Latino, sei lá mais o quê. Um Globo de Ouro e um Marcelo de Ouro. Cinema! Esse filme aqui, ó, na minha concepção, é muito melhor do que o primeiro. Ele não é perfeito, ele tem várias pontas soltas, eu ainda acho que a personagem da Alice funciona pouquíssimo nos filmes, mas esse aqui tem toda aquela parte mágica que cativa do Guilherme Del Toro. Ele consegue trabalhar muito melhor isso, a parte dos elfos, daquele beco diagonal deles, as criaturas. Porra, o Anjo da Morte é muito memorável, então é um filme bem melhor na minha opinião. Eu acho curioso como as melhores coisas desse filme são Hellboy e personagens que ele vai encontrar ao longo da jornada, mas o Biro em si, de modo geral, ele mais uma vez, pra mim, o roteiro não consegue trabalhar muito bem a própria equipe do Hellboy, sabe? Ela acaba ficando muito escanteada, muito em segundo plano, e os momentos em que o filme brilha mesmo são aqueles em que ele vai encontrar o Anjo da Morte, em que vai ter uma conversa com o vilão, alguma coisa assim. Mas de modo geral, cara, é um filme que visualmente ele é tão legal e ele é tão impressionante que não tem como. Você se diverte com esse filme aqui e eu também acho que ele é muito melhor do que o primeiro. Mas, pra ser sincero, ele não é lá a definição de fidelidade, né? Já que os quadrinhos são bem diferentes, tem um quê de violência muito maior, tem um lance da investigação muito mais forte, né? Porque o Hellboy, ele é um investigador. E nesses filmes aqui, muitas vezes parece que ele é só um porradeiro, né? Que falta muito dessa parte investigativa dele e sobrenatural. E o próprio Biro, que poderia entrar com esse suporte, com a parte detetive da coisa, nunca entra, justamente porque o Biro é fraquíssimo. O Abe, nos dois filmes, cara, ele é legal visualmente, entendeu? Mas ele pouco contribui e o que ele acaba fazendo é conexão neural. Então você olha isso e não tem nada de investigação. Esses filmes não têm, a investigação deles é zero. Mas o que a gente promete é que na próxima parte dessa saga, vamos ver dois filmes que, olha só, tentaram ser um pouco mais fiéis. Será que conseguiram? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta como é Hellboy na sua memória. E se você reassistiu, ele ainda continua bom? E não se esqueça de colocar aqui nos comentários também o seu nome bizarro. A gente vai adorar saber como o seu pai e sua mãe Benjamin na rola. Ou sacanearam alguém aí da sua família. Deixa aqui embaixo e já aproveita para conferir os links na descrição que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, podcast do canal Piuí.